Bom dia. Bom dia. Todo mundo bem aí? Bom dia e tudo. Na medida do possível, né? Todo mundo bem, né? Deixa eu acertar uns negócios aqui. E aí, gente? Como é que anda as aulas de vocês? Conversem comigo um pouco antes da gente iniciar a nossa aula. O que vocês estão achando dessa nova forma? O que vocês... Eu acho que não se compara à aula presencial, né? Sim, é mais complicado você prestar atenção, ter foco e tal. Isso aí eu concordo também. Requer uma dedicação muito grande da gente, né? E, assim, como que vocês estão lidando com essa parte, assim? Claro que é bem mais complicado, bem mais difícil. Não só para vocês, trabalhar desse jeito também é bem complicado. Para o professor está sendo muito desgastante também. Mas o que vocês pensam, assim, no sentido de... Será que a gente volta? Será que a gente não volta? Se eu tiver que continuar assim por mais tempo, como que eu vou fazer? O que vocês pensam sobre isso? Tipo, eu não sei se esse ano ainda volta. Eu acho que talvez nem volte esse ano. E eu tenho medo de tomar bomba. Então, eu tô com o mesmo negócio que a Ana Clara, porque, assim, sinceramente, eu acho que a gente perdeu esse ano. Sinceramente, eu acho que esse ano não volta mais. Acho que a escola desceu pro ralo. E igual a Ana Clara, eu tenho medo de tomar bomba também, porque eu não tenho nada a ver com esse vírus. Eu não quero repetir. E, assim, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Meu ano não pode ir por água abaixo, eu não posso tomar bomba. E, assim, um pouco preocupada, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Aí eu também espero que, tipo assim, a gente não precisa repetir, que, tipo, a gente não precisa repetir, né? Porque eu acho que isso vai ser bem ruim, assim, porque a gente já tá, né, fazendo as atividades online, imagina, tipo assim, a gente tá fazendo as coisas aqui, eu acho que vai ser bem ruim se a gente perder o ano, assim. Mas, eu espero que não, vai dar certo, a gente vai passar de ano, a gente vai conseguir os pontos, a gente vai aprender tudo, vai dar certo, gente, calma. Não, e tem uma coisa que a Stephanie falou, que é tipo assim, tá muito complicado esse trem de assistir aula online, porque assim, na sala de aula, é meio que, entre aspas, você é obrigada a prestar atenção. O professor tá ali, você não vai ficar olhando pro lado, tá mexendo nas coisinhas aqui, eu tô olhando pro celular, daqui a pouco eu olho pro lado, eu tô mexendo num trem aqui, daqui a pouco eu tô levantando, tô indo na cozinha comer. Entendeu? Eu tô assim, eu não consigo focar aqui, olhar para a tela do celular e focar, literalmente focar igual a gente fica mais focado na sala, entendeu? Então, assim, tem muita matéria que tá passando, eu não tô conseguindo entender. Sim, eu não também acho posso a matéria em todas as matérias. eu acho que a maior dificuldade mesmo é a gente concentrar mesmo, sabe? Tipo, até criar o hábito realmente da gente parar, acordar, fazer as mesmas coisas que a gente fazia quando ia pra escola. Tipo assim, acorda, troca de roupas, toma um café, escova o dente e vai pra aula.
fazer isso é um pouco difícil, porque a aula vai começar ali na frente do computador, então eu posso acordar 5 minutos antes, e aí isso dificulta um pouco, porque a gente chega aqui, a gente ainda tá meio com sono. Acho que criar essa rotina antes da aula é um pouco difícil ainda. Entendi. Eu nem quero que as aulas voltem, na verdade. Se voltar, eu não quero ir, não. Porque o Covid não tá diminuindo, tá aumentando. Então, assim, eu prefiro ficar aqui. Ai, Raquel, boa. Gostei da sua intervenção. Ó, gente, olha, eu vou ser sincera com vocês. Concordo com tudo que vocês disseram. É muito mais complicado a gente estar online, porque é muito mais coisa para a gente poder se distrair, né? E a nossa cabeça tá tão fixa em ficar dentro de casa. Eu, por exemplo, segunda, terça e quarta são 3 dias, assim, que eu sento aqui na frente do computador 7h30 da manhã e eu só vou parar às 5 horas da tarde. Eu não consigo parar. Na verdade, isso vai direto até quinta-feira, 11h30 da manhã, que é a minha rotina. Então, assim, é uma coisa que eu não estava acostumada a fazer, porque eu levantava, eu ficava fora de casa esse tempo todo, ficava a maior parte do tempo em pé, né? E agora eu fico de 7 horas da manhã às 5h30 da tarde sentada na frente do computador. Então, eu tenho que fazer paradas no meio, levantar, dar uma alongada, esticar, porque a situação é bem complicada, é bem diferente do que o que a gente estava acostumado, né? Então, assim, eu concordo com vocês que é bem mais difícil, é bem mais complicado. Até pra gente também, a questão do celular, de ter coisa que acaba tirando o foco da gente, acontece com o professor também. Às vezes até com vocês mesmo aqui, às vezes eu tô dando a aula e alguém manda uma pergunta no chat. Aí o tempo de eu abrir a pergunta no chat, de eu ler a pergunta, responder, para eu voltar para a aula, eu já parei, eu já travei toda. Vocês podem perceber que de vez em quando eu dou uma parada para poder lembrar o que eu estava falando, para poder voltar a falar com vocês, porque na hora ali fugiu. Na hora que eu respondi a pergunta de alguém, fugiu. Então, assim, são comportamentos que a gente vai ter que ir se adequando mesmo. E igual a Raquel falou, eu acho que, assim, não está diminuindo, né? A gente teve aí uma intervenção do governo, eu não sei direito como que tá, porque eu já falei com vocês que eu parei muito de assistir noticiários, porque eu estava ficando muito ansiosa com isso, e isso estava trazendo problemas para mim, então eu parei de ver. Mas eu vi que eles mudaram a forma de anunciar o número de mortes e o número de contaminados, né? E a gente está vendo que os números do Brasil estão caminhando para uma situação bem complicada. A gente está vendo o comércio abrindo, a gente está vendo shoppings abrindo e o número de mortos só aumentando. O número de leitos disponíveis, que eu acho que é o mais importante para a gente analisar agora, é o número de leitos disponíveis que a gente tem. BH está saturando. BH já está chegando em 80% dos leitos disponíveis para a Covid. E aí eu estava vendo que o hospital ali de Venda Nova, que eu falei o nome dele ontem e eu esqueci hoje de novo, esqueci. Ele já está com 100% saturado, ele já não atende mais ninguém por Covid, porque lá não tem mais leito vazio para isso. E então, assim, eu acho que a situação ela é muito crítica ainda. E eu realmente concordo com a Raquel. Eu não sei se o shopping abrir agora, se eu vou lá. Eu tava conversando com a Nayara outro dia e ela tava falando sobre cinema. Abriu. Oi? O Minas Shopping abriu, eu fiquei chocada. Abriu? Não fiquei sabendo. O menino postou, pelo menos, o negócio estava aberto. A pesquisa no Google mostrava que ele estava aberto. Eu acho que não abriu, não, porque o Calil, o prefeito, não liberou o shopping ainda para abrir. Ele liberou o EAPOC e eu acho que ele já fechou de novo, porque a galera juntou lá, né? Mesmo se abriu, eu não vou nem entrar. Pois é, e eu tava falando do cinema, né? Poxa, eu tô morrendo de saudade de ir no cinema. Mas você acha que nessa situação, se o cinema abrir agora, eu vou? Não vou. Vou ficar com vontade de novo, porque eu não vou conseguir. Não vou ter coragem para isso, né? Agora, em relação a vocês perderem o ano, eu acho que isso não vai acontecer, tá?
Acho que a escola ela vai ter que sofrer algumas modificações para a gente poder fazer essas coisas aí e atender a todos, porque, como vocês falaram, a gente não tem culpa. Vocês não têm culpa do que está acontecendo. Aconteceu no mundo inteiro. Para a gente está um pouco mais complicado, porque está demorando mais tempo para poder diminuir, para poder passar. Mas o governo e o Ministério da Educação devem fazer algumas adequações para a gente poder conseguir vencer esse ano. E eu não acho que alguém vai tomar bomba, não, tá, gente? A gente vai ter que ter aí uma noção muito grande do que está acontecendo para a gente poder encontrar outros tipos de avaliação para a gente avaliar vocês. E eu acho que há a possibilidade da gente terminar o ano com aula online, sim, tá? Eu acho que existe essa possibilidade. Eu rezo para que não aconteça. E, tipo, agora que vai piorar, né? Que entrou o frio, tipo assim, que a gente automaticamente tem mais contato, fica mais junto, a nossa respiração, agora que vai, tipo, não, tomara que não, mas assim, agora que tem probabilidade dele no pico, né? Uhum. Por causa do frio, por causa do contato. Eu estava discutindo isso com uma outra turma minha também, há uns 15 dias atrás, eles me perguntando se as aulas voltassem em agosto ou julho, como que teria que ser? E aí eu jogo essa pergunta para vocês pensarem um pouco. A Nayara falou, a gente está no inverno agora. Inverno, essa semana mesmo já teve a Defesa Civil emitiu alerta ontem de frio intenso até domingo. O inverno começa dia 22, né? Então a gente está adiantando aí alguns dias ainda. Frio intenso. Aí a gente vai para a sala de aula, que é um local pequeno. A sala de vocês não é uma sala grande, é uma sala pequena, que tem que comportar todos vocês. A gente tem que ficar junto. Se volta em julho, em agosto, ou eu acredito que ia ter que usar máscara o tempo todo. E provavelmente vocês teriam que trocar pelo menos 2 vezes de máscara durante o tempo em que a gente estiver em sala de aula. Porque a máscara de tecido, ela não evita o contágio, né? E ela tem um tempo de saturação. Então, vocês vão ter que usar máscara, vocês não vão poder ficar com a mesma máscara durante todo o tempo da aula. Vocês não vão poder ficar juntinhos. O recreio de vocês, o intervalo de vocês vai ter que ser totalmente separado, porque não pode aglomerar criança, não pode aglomerar pessoas. Vocês vão ter que levar lanche de casa, um pacotinho fechadinho, vedado, porque como que vocês vão pegar isso ali naquela coisa toda, naquela confusão toda de recreio? Não vai poder dividir garrafinha, então aquela garrafinha que eu conversei com vocês lá no início do ano, que ela ficava sempre lá no final da aula, eu não sabia de quem que era, e vocês me falaram que a garrafinha era da sala, né? Aquela garrafinha não pode existir mais. Não sabe de nada, né? Sei de nada. Vocês não vão poder dividir garrafinha, vocês não vão poder dividir lanche, vocês não vão poder abraçar, vocês não vão poder apertar a mão, vocês não vão poder fazer nada, certo? E aí, eu acredito que mesmo de máscara, vocês vão ter que entrar mudo e sair calado da sala. Porque vocês já imaginaram quando vocês começarem a conversar dentro de sala, alto do jeito que todo mundo conversa, né? Porque, né, é um detalhe importante. Eu, lá na frente, ou o professor que estiver na sala, lá na frente dando aula para vocês, a gente tem que falar alto. Vou estar de máscara. Vai evitar uma certa parte, mas não vai evitar tudo. A máscara não é 100% confiável para poder impedir o vírus de se espalhar. Aí vai que do nada eu dou um espirro lá na frente. Tá fazendo frio. Janela e porta tem que ficar abertas para poder ventilar, porque quanto mais fechado está, pior é para a gente. E aí? Então, pensa um pouco nisso, porque vocês vão ter que mudar muito o comportamento de vocês quando essas aulas voltarem. Independente de quando elas voltarem, se a gente não tiver vacina ainda, essa aula vocês vão ter que mudar bastante o comportamento de vocês. Então, vão pensando nisso aí, tá? Mas, para acalmar vocês, eu acho que a gente não perde o ano, não. E eu acho que também não vai ter bomba assim do jeito que vocês estão com medo, não, tá? Pode ficar tranquilos aí.
E uma coisa importante sobre vocês falarem que vocês às vezes não conseguem focar na aula, uma coisa interessante é que a aula ela é gravada, né? Vocês estão lembrando que a aula é gravada? E essa aula, ela está disponível para vocês, a gravação delas no YouTube. Então, a qualquer momento que vocês precisarem de rever alguma coisa, eu não entendi, eu viajei em determinado momento, eu preciso de rever essa aula, vocês têm a gravação para poder rever. Que vocês podem acessar o momento que vocês quiserem. Diferente do presencial, porque no presencial as aulas não são gravadas, né? Então, o que eu falei ali, vocês só vão poder tirar dúvida ou rever aquilo, rever exatamente do jeito que eu fiz, vocês não vão conseguir. Mas vocês procuram o professor para poder tirar dúvidas. Mas com a aula gravada, vocês podem voltar e rever essa aula no ponto em que vocês precisam de rever. Então, fica a dica aí para vocês, para quem estiver precisando, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa? Abrir seus sentimentos? Então, eu juro que é a última coisa, eu juro que eu vou deixar você dar aula. Mas aqui. Não, mas gente, eu tava aqui, só antes, te cortando um pouquinho. Esses espaços, esse momento assim da gente conversar, ele é interessante, ele precisa de acontecer, porque às vezes a gente precisa de conversar mesmo. Então, gastar 10, 15 minutinhos ali de aula para a gente poder conversar, falar sobre outras coisas, é interessante, porque já é muito maçante a gente ficar 2 aulas direto, né, que dá 1h40 direto falando sobre química. Então, eu acho que a gente ter esses intervalozinhos pra gente conversar e falar coisa é interessante, fiquem à vontade, tá? Pode falar, Nayara. Mas é que eu tava pensando assim, de você falou que voltar pra aula, ter que mudar o comportamento e tal. Eu acredito que eles não façam isso, mas assim, eu tava pensando, nós é até fácil de conter, tipo assim, nós já maiores, a gente sabe que não pode ficar em muito contato, a gente sabe que tem que usar máscara, mas assim, lá no sistema tem muita criança. Agora, como é que você controla aquela porrada de criança? Criança quer abraçar, criança quer beijar, criança quer brincar, criança quer pular, quer abraçar toda hora, quer contato toda hora. Então, assim, nós maiores é fácil, mas como é que você controla aquela porrada de criança que tem lá na escola? Para não chegar perto, para não tirar máscara, para não encostar um no outro. Não tem jeito, gente. Tipo, impossível isso. Eu concordo. E eu já falei isso muito também, conversando com meu marido aqui em casa e com os meus colegas professores também, que é muito complicado para criança menor, para as crianças de ensino fundamental. Eu acho que a partir ali do 8º ano, vocês já têm uma maturidade melhor para lidar com a situação. Mas antes do 8º, gente, 6º ano, Jesus. Aqueles meninos pequenininhos, nada, ensino fundamental. Só na atividade, eu acho que eles não têm noção de tão grande que é tudo isso. Não tem, eles não têm noção. É exatamente isso, eles não têm noção, eles não sabem lidar com isso. E eu acredito até que eles sejam um dos que mais estão sofrendo com essa pandemia, com essa quarentena, porque eles têm uma quantidade de energia tão grande e a forma deles gastarem isso é brincando, é saindo, é divertindo e tal. Vocês não, vocês já são um pouco mais velhos, apesar de sentir também, mas vocês têm outros recursos. Vocês têm celular para mexer, vocês têm série para assistir, vocês têm livro para ler, vocês têm internet para mexer, computador, videogame, dança, tem gente aí que dança, toca instrumento. Então, assim, vocês têm outras coisas que vocês conseguem fazer para suprir essa ansiedade de vocês. Agora, esses meninos pequenos, gente, o que eles vão fazer? Eles vão desenhar o dia inteiro? Imagina. Coitado do menino. Eu tenho dó. Eu realmente tenho dó. Porque eu acho que eles estão sofrendo bastante. Apesar de não entender o sofrimento deles, eles não entendem pelo que eles estão passando e eles não sabem que aquilo ali é um sofrimento. Então, eles começam a ficar enjoados, eles começam a fazer birra, mas eles não sabem o porquê daquilo ali.
entendeu? Os pais é que tem que lidar com essa situação toda, né? Então, assim, é bem complicado. Então, eu acho que, assim, há a probabilidade de a gente continuar com essas aulas online até o final do ano. Não acho que vocês vão perder o ano. E não acho também que vocês tenham que desistir ou falar assim, esse ano tá perdido mesmo. Problemas. Não façam isso. Não façam isso de forma alguma, tá? Se precisarem de alguma coisa, procurem o professor. Se for comigo, pode me procurar. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, pode me procurar para conversar, que eu vou conversar. Mas tentem acalmar a mente e o coração. Eu acho que tudo agora é a gente manter a calma para a gente poder lidar com a situação como um todo, tá bom? E qualquer coisa pode me perguntar, pode tirar dúvida, volta lá assistir a aula de novo, pode chamar, não sendo de madrugada, tá tudo certo, tá, gente? Aí, tudo bem, tá? Enfim. Mais alguém quer se manifestar? Bom, então, vamos falar de química, né? Eu deixei para vocês ontem, lá no Clipe Escola e na plataforma do meu Bernoulli, eu deixei um arquivo lá com as instruções da aula de ontem, que era para vocês relerem ali, fazer uma breve revisão sobre os assuntos que a gente já estudou esse ano, que é o volume 1 do livro, né? Para que vocês fizessem algumas anotações, anotassem se tivesse com algumas dúvidas. E aí, eu deixei também uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa que eu deixei lá para vocês é para que vocês criassem uma tirinha divertida, quadrinhos, tá? Vocês podem desenhar, se vocês quiserem desenhar à mão, fique à vontade. Deve ter alguém aí com o dom do desenho, tá? Porque provavelmente tem. Mas se vocês não quiserem desenhar também, vocês podem pegar bonequinhos da internet, fazer montagenzinha ali. Mas o que vocês precisam de realmente criar são as falas, né? A conversa ali no quadrinho ou o conteúdo que vocês forem colocar no quadrinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir essa tirinha com, no mínimo, 4 quadrinhos. E sendo que esses quadrinhos, o conteúdo desse quadrinho esteja relacionado com algum conteúdo de química que vocês já estudaram. Pode ser qualquer coisa, desde que vocês já tenham estudado. Então, tem uma página do Instagram que chama Rabiscos Científicos. Se vocês quiserem exemplos de como fazer isso, dá uma olhada lá, que lá eles têm várias tirinhas falando sobre ciência, falando sobre vários aspectos científicos do dia a dia, de conversas entre os personagens e tudo. Então, lá tem um exemplo muito bacana. São eles e tem uma página que chama Dragões de Garagem ou Quadrinhorama. Eles também fazem quadrinhos relacionados à ciência, à química, à física, essas coisas todas. Então, é um exemplo para que vocês possam dar uma olhada e fazer. Eu coloquei a data de entrega para 3 de julho. Então, vocês têm aí uns 15 a 20 dias para poder fazer essa tirinha e me entregar. E vai ser entrega por e-mail, pelo mesmo e-mail que eu passei para vocês daquela vez. Tá lá também o e-mail no arquivo que eu encaminhei para vocês. E aí eu vou deixar vocês com imaginação e criatividade. Vocês podem escrever, podem montar uma situação de acordo com a criatividade de vocês. E é claro, dentro dos limites do respeito, tá? Não vamos ultrapassar o limite do respeito. Sobre o assunto que vocês escolherem. Não precisa de ser um assunto extenso, nada muito grande, não. É coisa simples, é coisa de... sobre aquele comportamento da água que a gente falou, né? Vou colocar uma água para congelar no congelador porque eu vou sair amanhã de manhã. Aí quando você abre o congelador, a garrafinha tá estourada lá dentro porque a água expande o volume dela quando ela é congelada. Quando ela tá abaixo de 4 graus, ela expande o volume. E aí? Né?
Então, você pode fazer aí um quadrinho falando isso. Ah, tô me preparando para sair amanhã de manhã, vou fazer atividade física, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou viajar, sei lá o quê. Deixa eu congelar essa água aqui. Coloca lá, enche até em cima, coloca no congelador. Quando é de manhã, você abre o congelador e a garrafinha tá lá rachada. A água congelada lá, mas a garrafinha rachada, porque não comportou o volume da água quando ela aumentou. Então, tem relação com a matéria de química, tem relação com ciência, não precisa de explicar o conteúdo. Então, aconteceu isso, a garrafinha estourou. Ah, eu vou ter que explicar? Ah, estourou por isso, isso, isso. Não, eu não quero que explique. Não precisa de explicar. Mas tem que ter relação, o que vocês escolherem ali tem que ter relação com a matéria. Beleza? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Professora, é pra até qual dia a entrega? 3 de julho, Ah, tá. Obrigada. tá? Vocês têm umas 2 semanas aí. Qualquer coisa vocês podem me perguntar. Ou tirar dúvida, ou mandar para eu poder ver, para eu dar uma olhada. E eu olho para vocês. Beleza? Então, beleza. Tá. A aula de hoje, então, nós vamos falar sobre ligação metálica, que eu tinha pedido como dever de casa para vocês darem uma lida geral ali naquelas páginas relacionadas à ligação metálica, tá? Então, vou compartilhar a tela de novo. Aqui. Eu tô fazendo, na verdade, uma complementação naqueles slides que a gente começou falando sobre ligação iônica, tá? Então, depois eu vou colocando eles atualizados, beleza? Então, tá aí. Lá no início, quando a gente começou a falar de ligações químicas, a gente determinou que tinham 3 tipos de materiais diferentes. Um material que não conduzia corrente elétrica, que representa aqui pelo plástico. Um material que conduzia corrente elétrica sempre, que é esse metálico. E um material que conduziria corrente elétrica quando estava dissolvido em água ou quando ele está no estado líquido, que é o caso dos compostos iônicos. Nós vimos, então, até a última aula, os compostos iônicos. Esses compostos, eles são formados pela ligação química, que é a atração eletrostática entre um cátion e um ânion. E aí, quando eu pego isso e dissolvo em água, eu tenho elétrons, eu tenho íons livres, cargas livres para conduzir corrente elétrica. E quando eu aqueço também eu tenho, porque ele vai ficar no estado líquido, então ele vai ter uma fluidez, uma movimentação de cargas positivas e negativas, que é o cátion e o ânion, e vai conseguir conduzir corrente elétrica também. E aí a gente viu que essa ligação iônica ela é sempre formada pelo cátion e pelo ânion. O cátion é sempre um metal, o ânion é sempre um ametal. Podem ser íons compostos. E aí a gente viu aquelas fórmulas todas lá, né? Como que a gente chega naquelas fórmulas. Hoje nós vamos falar sobre a ligação metálica, que é essa ali do meio, tá? Então, pelo próprio nome, a gente já consegue identificar mais ou menos do que é, né? Então, mais uma vez, a criatividade é muito grande dos químicos, né? Então, uma ligação iônica entre íons. Uma ligação metálica, então, vai ser entre metais. Então, ela vai ocorrer sempre entre átomos de elementos metálicos e vão se apresentar sempre como substâncias simples, tá? Vou falar um pouco de ligas metálicas lá na frente, que vai ser substância composta, mas é depois que a gente entender a ligação metálica, tá? Então, vai se apresentar sempre como substância simples. Por quê? Porque é sempre uma substância pura. É sempre composta apenas por átomos de um mesmo elemento químico.
Então, esses elementos que fazem parte dessa ligação metálica, que formam os metais, as substâncias metálicas que a gente conhece, na maioria das vezes são compostos apenas por um elemento químico. Então, tudo que eu pego que é metálico, na maioria das vezes eu tenho apenas um elemento químico ali fazendo as ligações. Mas o interessante da ligação metálica é que, se a gente for pensar na eletronegatividade e na afinidade eletrônica, os metais eles não têm alta eletronegatividade. Pelo contrário, eles têm eletronegatividade baixa e baixa afinidade eletrônica também. E aí, o que vai acontecer? Eles não têm a capacidade de atrair o elétron para si. Eles têm a capacidade de doar elétron. Para eles, menos elétron é sempre melhor. Então, para que eles atinjam aquela estabilidade que a gente viu lá, que é a cópia lá do modelo de um gás nobre, e aí o modelo do gás nobre ele diz que ele é estável porque ele tem 8 elétrons na eletrosfera, na última camada, né, na eletrosfera não, na camada de valência, os outros elementos eles tendem a copiar esse comportamento dos gases nobres. E aí os metais eles tendem a copiar também. Então a primeira coisa que a gente viu que acontece o metal tenta copiar, perde elétron para poder manter a última camada com 8 elétrons. O ametal, para copiar, ele ganha elétron e forma o ânion. E aí a atração entre cargas opostas forma a ligação iônica. Então, no caso da ligação iônica, eu tenho o metal que está perdendo e eu tenho o ametal que está ganhando. Então, quando o metal perde o elétron, tem alguém ali para receber aquele elétron dele, que é o ametal, certo? Então, toda vez que o metal ele perde esse elétron, é bem provável que ali próximo a ele tenha um ametal que vai recepcionar, vai ganhar esse elétron e vai ficar felizinho porque ganhou um elétron do amiguinho positivo, né? E aí, quando a gente vai para a ligação metálica, a gente não tem ametal para receber esse elétron. Não existe um ametal ali. A ligação metálica ela é constituída apenas por átomos metálicos, por átomos de elementos metálicos, metais. E aí, como o metal ele tem baixa eletronegatividade, afinidade eletrônica baixa, ele perde elétron com muita facilidade, ele não tende a ganhar. Ele não vai ganhar elétron nunca, ele só vai perder. Só que no caso da ligação metálica, não tem ninguém para ganhar. Só tem átomos de metais, não tem a metal ali para poder ganhar esse elétron. Então, o que é feito com esse elétron? Né? Se o átomo ele precisa copiar um gás nobre, e aí ele precisa de perder esse elétron, mas não tem ninguém para poder receber esse elétron, não tem outro átomo que recebe esse elétron, para onde que vai esse elétron? Aí a gente responde isso usando um modelo que nós chamamos de mar de elétrons. O que seria esse mar de elétrons? É quando eu tenho aqui, ó, imagina que aqui, essa imagem é retirada do livro de vocês, tá? Eu tenho aqui no centro o cátion, que é o átomo metálico que perdeu o elétron. Então, ele vai formar um cátion e ele vai ficar positivo. Os elétrons que ele perdeu da eletrosfera estão aqui, ó, girando aqui, ó, ou perdidos aqui entre esses cátions, dentro do próprio material. É como se o cátion ele tivesse mergulhado num mar e esse mar fosse só de elétrons, não fosse água, fosse elétrons. E aí esses elétrons eles ficam ali permeando ali em volta, sem ter para onde ir e sem ficar agarrado no átomo de origem dele. Ele fica ali, largado na vida, certo? E aí esse elétron ele vai ficando aqui, jogado aqui no meio, representado aqui por esse círculo roxo aqui, né? E aí ele vai ficando aqui, porque não tem para onde ele ir, não tem ninguém para receber ele. O cátion não quer ele de volta, de jeito nenhum. Deu ele para os outros mesmo, não quer ele de volta. Ele não tem para onde ir e fica abandonado aqui no meio. Professora, mas por que então que
que se ele está abandonado, por que ele não simplesmente pula fora desse material metálico, dessa substância metálica? Porque, apesar dele não fazer parte mais da eletrosfera do cátion, ele ainda é atraído pelo cátion. Então, apesar dele não fazer mais parte do átomo, ele ainda é atraído pela carga positiva. Então, ele não sai aí dando festa, sai vazado aí para cada lado, tô indo embora, tchau para vocês, não vou ficar aqui não, ninguém me quer aqui, para que eu vou ficar aqui? Não, ele não sai, ele fica ali. Mesmo o cátion não querendo ele ainda exerce uma atração sobre ele, né? E aí essa atração faz com que esse elétron fique ali no meio dos átomos ali, dos cátions ali, na vida louca dele ali, andando para um lado para o outro, sem ter para onde ir. E ele fica preso ali por causa dessa atração, tá? Mas ele tem essa movimentar... Nossa, juntei duas palavras. Juntei liberdade com movimentar. Ele tem essa liberdade de se movimentar do jeito que ele quiser. Ele não precisa de ficar preso ali só porque ele está sendo atraído pelo cátion. Ele vai ficar preso na estrutura, mas ele não vai ficar fixo. Ele vai se movimentar o tempo todo, tá? E aí, ó, fica mais ou menos como esse esquemazinho que eu tô mostrando aqui para vocês. Esse de baixo aqui. Então, essas bolinhas rosas aqui, ó, isso aqui atrás é o rastro do elétron, tá? Só para mostrar que ele está em movimentação. Então, eu tenho aqui os íons de prata, estou mostrando aqui um cubinho de prata. E aí, eu tenho aqui o íon de prata, que é o prata mais 1, que eles são fixos, eles vão ficar paradinhos no localzinho deles ali, tá? Numa estrutura muito parecida com aquela estrutura da ligação iônica, dos sólidos iônicos, né? Que a gente viu aqui, ó. Né? Que os sólidos iônicos, eles têm essa estrutura aqui, ó. E aí, os metais, eles têm uma estrutura muito parecida, que a gente chama de estrutura cristalina. Então, eles têm uma estrutura muito parecida, e aí eles vão ficar, os átomos, os cátions, eles vão ficar fixos nessa estrutura, mas os elétrons, eles têm liberdade para se movimentar entre os cátions dentro dessa estrutura, certo? E aí, por esse motivo, os metais eles vão apresentar umas propriedades físicas muito interessantes, exatamente pelo motivo de que esses elétrons ali que eles perdem e não tem para onde ir, aí eles ficam ali soltos no meio da estrutura, esses elétrons dão ao metal uma capacidade muito grande em relação às suas propriedades físicas, tá? Diferente dos sólidos iônicos, no sólido iônico, esse elétron ele não vai ficar dançando, sambando ali, solto, largado, não. Esse elétron, na ligação iônica, ele é recebido pelo ametal para formar o ânion. Então, numa substância iônica, esse elétron não fica solto do jeito que ele fica na metálica. Então, por isso, a gente vai ter umas propriedades físicas dos metais muito interessantes e muito diferentes dos outros materiais de outras ligações químicas, né? O primeiro que a gente tem para falar é da temperatura de fusão e ebulição. Ô, gente, eu tô indo direto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo por aí? Por enquanto, sim. Então tá bom. A Larissa mandou no chat, não, tá tranquilo. Que tá tranquilo, né? Não é porque não tá com dificuldade, tá tranquilo. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Se alguém precisar de falar alguma coisa, me interrompa, tá? Porque eu não consigo ver o rosto de vocês, então eu não sei o momento que eu tenho que parar. Então me avisem, tá? Então, das propriedades físicas, a temperatura de fusão e ebulição ela é a primeira que a gente tem que levar, que a gente tem que estudar, né? Lembrando que temperatura de fusão é aquela temperatura em que o material ele começa a se transformar do sólido para o líquido e a ebulição a se transformar do líquido para o gasoso, tá? E aí eu tenho
dois comportamentos, não vou dizer diferentes, mas eles destoam um pouco, né? Que são dos metais representativos, que é a coluna 1 e 2 da tabela, que são os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. São temperaturas de fusão e ebulição altas, no geral, para todos os metais. Todas as substâncias metálicas elas vão ter temperaturas de fusão e ebulição muito elevadas. Mas a dos metais de transição, que vai ali da coluna 3 até a coluna 12 da tabela, são mais altas ainda do que dos elementos representativos, tá? E aí, ó, esses metais representativos, a temperatura vai aumentando à medida que eu vou mudando a família. Então, a família 1, ela vai ter uma determinada temperatura de fusão e ebulição. A família 2, que é a segunda coluna, ela já vai ter mais elevada. Os elementos da coluna 2 já têm uma temperatura de fusão e ebulição mais elevada. O que dá pra gente ver aqui, ó, o sódio está na primeira coluna. A fusão dele é a 97,8 graus. O magnésio está na segunda coluna. Já passou para 648 ou 649 graus. Ou seja, deu um salto muito grande. Aumentou muita coisa. E aí, quando eu vou lá para o alumínio, que está lá na coluna 13, que faz parte dos metais representativos, já sobe mais um pouquinho para 660. Quando eu entro nos metais de transição, começando pelo ferro, já olha só, mais que duplica. Eu tenho aí 1535 graus para a fusão do ferro. Aí eu tenho aqui o cobre, que está em torno de 1000 também, prata próximo de 1000, tungstênio 3400 graus, é o metal que tem a temperatura de ebulição mais elevada da tabela periódica. O ouro a 1000 graus e o mercúrio é o único metal da tabela que vai se apresentar líquido à temperatura ambiente, porque a fusão dele é muito baixa. O que isso quer dizer, né? Quando eu estou pegando os metais representativos e que à medida que eu vou passando pelas famílias representativas, a temperatura de ebulição e fusão vai aumentando, isso sugere que quando a gente tem maior número de elétrons de valência, as temperaturas de fusão e ebulição são maiores. Então, olha só, os elementos que estão na coluna 1 da tabela periódica, eles têm um elétron só na valência, e é ele que ele vai perder. Os elementos que estão na coluna 2 da tabela periódica têm 2 elétrons na valência. E o alumínio, que está lá na coluna 13, ele tem 3 elétrons na valência. Então, à medida que vai aumentando o número de elétrons da valência e que eles vão sendo perdidos para poder formar o cátion e ficar com uma configuração eletrônica próxima dos gases nobres, a temperatura de fusão e ebulição do metal aumenta, tá? Para os metais de transição, a explicação deles terem temperaturas de ebulição mais elevadas do que dos metais representativos está na força de coesão. O que é essa força de coesão? É a atração que a gente tem entre as partículas que fazem parte do material que a gente está estudando. Então, quando essa força de atração é muito grande, a gente fala que a força de coesão é alta. Quando essa atração é fraca, a gente fala que a força de coesão é baixa, tá? Nos metais de transição, além deles disponibilizarem os elétrons da valência para formar o mar de elétrons dele, eles ainda têm a capacidade de fazer uma ligação covalente, que é a próxima ligação que a gente vai estudar. Aí vocês vão entender melhor o que é isso, tá? Entre os elétrons da camada anterior. Então, eu tenho uma valência que, sei lá, tem 3 elétrons. E aí, essa valência, ela vai perder os 3 elétrons. Esses 3 elétrons da última camada, eles vão fazer parte do mar de elétrons. E aí vai sobrar a camada anterior à valência, com os 8 elétrons completos, ou um número X de elétrons ali que vai ter nessa valência. E aí essa camada anterior à camada de valência, ela vai ser responsável por fazer uma outra ligação com o átomo do lado. Então, eu aumento a força de atração entre os átomos, porque vai ter um outro tipo de ligação entre eles, além do mar de elétrons. Isso faz com que a temperatura de fusão e ebulição aumente. Se vocês lembrarem bem, quando a gente falou sobre transformações de fase, de mudanças de estado, eu falei com vocês que a substância, quando ela está no estado sólido,
as partículas, os átomos, eles estão muito juntinhos, muito próximos uns dos outros e tem uma energia baixa. Quando passa para o estado líquido, essas partículas elas começam a se afastar e começam a ter uma certa agitação. E aí esse afastamento, ele depende da força com que isso aqui está unido. Se as partículas são unidas com muita força, eu preciso de fornecer muita energia para elas começarem a ficar distantes um pouquinho uma das outras, para poder começar a mudar de fase. E aí passar para o estado líquido. Mas no estado líquido ainda tem uma certa força de coesão, ainda tem uma certa força de atração. E aí para passar para o estado gasoso, eu tenho que fornecer mais energia para poder romper essa força de coesão, romper essa atração que existe no líquido e isso ficar no estado gasoso sem conexão nenhuma, sem força de ligação, sem força de atração nenhuma de uma partícula com a outra. Então, por esse motivo, quando a gente fala em força de coesão, quanto mais forte for essa força de coesão, essa força de atração, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição, porque eu preciso de romper uma força muito grande para conseguir afastar eles, certo? Então, por esse motivo, as temperaturas de fusão e ebulição elas vão se elevando à medida que essa força de atração fica mais forte, tá? Tudo bem com isso aí? Vou colocar meu notebook na tomada que tá acabando a bateria, peraí. Tudo bem. Deu para entender, então? Eu, pelo menos, consegui entender. Também. Então, assim, como os metais de transição, eles, além de fornecer os elétrons para o mar de elétron, eles ainda têm a capacidade de fazer um outro tipo de ligação entre os átomos, isso faz com que a força de atração seja maior. Então, quer dizer que a temperatura de fusão e ebulição vão ser mais elevadas, tá? Exceto o mercúrio. O mercúrio é o único elemento da tabela, o único metal da tabela que tem temperatura de ebulição, de fusão muito baixa. Então, ele se apresenta no estado líquido a temperatura ambiente, tá? Porque a força de coesão dele é baixa. Então, como a força de coesão dele é baixa, a temperatura de fusão vai ser baixa também, tá? Outras propriedades. A questão da densidade. Os metais alcalinos, eles têm uma densidade mais baixa, porque eles precisam de manter uma certa distância entre os cátions para evitar repulsão. Primeiro, porque eles têm poucos elétrons livres. Lembra que os metais alcalinos é a primeira coluna da tabela periódica. Para copiar um gás nobre, eles precisam perder apenas um elétron. Então, por ele ter uma quantidade de carga negativa pequena para formar um mar de elétrons, eles precisam de ficar mais distantes uns dos outros para que evite a repulsão entre os cátions. Então, se ficar muito próximo, eles vão ter repulsão muito grande e aí essa substância vai deixar de existir. Então, eles mantêm uma certa distância maior entre eles para que evitem a repulsão. Só que nisso de afastar, eu aumento o volume numa mesma massa. Lembra que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se eu mantenho a massa constante, mas eu aumento o volume, a densidade diminui. Então, quer dizer que quanto mais afastadas as partículas estiverem entre si, menor vai ser a densidade delas. Isso acontece com os metais alcalinos, porque a repulsão entre os cátions é muito grande, devido ao número baixo de elétrons fazendo parte do mar de elétrons. Os outros elementos, os outros metais, eles vão ter uma densidade alta. A maioria deles vão afundar na água. Se vocês lembrarem sobre aquele vídeo que eu passei para vocês da reação do sódio com a água, quando o Iberê, que é o carinha lá do vídeo, ele coloca um pedacinho de sódio na água, ele joga, ele vai ficar boiando na água. Ele reage, mas ele reage ali na superfície da água, em cima da água, porque ele tem uma densidade baixa, então ele não afunda, tá? Agora, se a gente pega uma bolotinha de ferro e joga dentro da água, ela vai afundar direto, porque a densidade do ferro, ele é muito maior do que a densidade da água. Porque
quando eu estou falando desses outros elementos metálicos, desses outros metais que não sejam os alcalinos, eles já vão ter uma quantidade de elétrons livres maior, fazendo uma mediação ali entre a repulsão dos cátions. Então, não precisa do cátion ficar distante entre si para evitar a repulsão, porque entre eles tem elétron suficiente para poder evitar essa repulsão de cargas de mesmo sinal. Então, eles empacotam mais. O que é empacotar? É fazer eles ficarem juntinhos. Então, quanto mais juntinho eles ficam, mais denso é o material. E aí vai afundar, porque a densidade vai aumentar, tá? Então, eu tenho muita massa num volume muito pequeno. Um dos metais mais densos da tabela periódica é o chumbo. Tanto que ele é utilizado como barreira para impedir a radiação, né? A radioatividade. Porque ele é tão juntinho, ele é tão apertadinho, que quase não tem espaço entre os átomos. E aí, não tendo espaço entre os átomos, não tem como a radiação passar. Então, por isso que ele é utilizado, tá? Então, eles empacotam, ou seja, eles estão ali tão apertadinhos, tão juntinhos, que tem o mínimo de espaço vazio possível. Isso faz com que a densidade aumente. A questão do brilho, todos os metais eles vão ter um certo brilho, e isso é muito interessante, porque isso lembra a gente daquele processo de emissão de luz que a gente viu lá atrás, lá do modelo de Bohr, lembra? Que o elétron ele recebe energia, aí ele não consegue ficar no nível original dele de energia, ele sobe um nível. Quando ele chega lá, nesse alto nível, ele não permanece lá, ele tem que voltar para o nível original. Quando ele volta para o nível original, ele emite a energia que ele tem em excesso na forma de luz. E aí, todos esses elétrons que estão ali nos metais, eles vão ter essa capacidade. E aí, todo aquele mar de elétrons que está ali, ele vai receber energia, fica com uma energia alta e devolve essa energia toda na forma de luz. E isso fica refletido. Então, toda luz que chega para esses metais, o elétron faz essa transição eletrônica, e nessa transição eletrônica, toda a luz que é incidida sobre ele, ele reflete de volta. E aí a gente consegue ver aquele brilho característico parecido com o espelho dos metais, tá? Na maioria das vezes, esse brilho, ele é meio cinza, né? Tem um elemento só que ele vai ter um brilho de cor diferente, que é o cobre. Ele é meio avermelhado, né? Apesar dele ter o brilho dele, mas ele tem uma cor diferente, tá? E aí é porque o elétron está emitindo uma certa quantidade de energia diferente. Então, por isso, a gente vê de cor diferente, tá? Insolúveis em água, então, eu não sei se vocês já perceberam, né? Mas nenhum metal que a gente coloca dentro da água dissolve na água, né? Na maioria das vezes, outras substâncias que não seja água também, esses elementos, os metais vão ser insolúveis também. Mas a gente tem o mercúrio, e o mercúrio ele consegue dissolver alguns outros elementos. O mercúrio no estado líquido, ele consegue dissolver alguns outros elementos, tá? Sobre condutividade elétrica e térmica, que é a condução de energia elétrica, que a gente já tinha falado aí em algumas coisas atrás aí, para poder caracterizar as substâncias, né? Então, a gente falou que os compostos iônicos, eles conduzem corrente elétrica ou energia elétrica quando eles estão no estado líquido ou quando eles estão dissolvidos em água. Os metais, em qualquer estado, eles vão conduzir muito bem energia elétrica. Por que que eles têm essa alta condutividade? Olha só, imagina que isso aqui é a seção de um fio, né? Peguei um cabo de cobre, cortei esse cabo e estou olhando no microscópio. E aí eu tenho aqui essas partículas vermelhinhas aqui, ó, que tem um sinal de menos aqui dentro, eles estão representando os elétrons. E eles estão em movimento desordenado, totalmente desordenado. Falei com vocês que eles são largados da vida, né? Ninguém quer eles, então eles ficam lá doidão da cabeça, tudo movimentando para tudo quanto é lugar. Só que aí, imagina que eu pego isso daqui, esse cabo aqui, um pedaço do cabo
que está saindo do apagador de luz de vocês, do interruptor de luz, e chegando até a lâmpada. Então, quando a lâmpada está desligada, eles ficam nesse movimento caótico aqui, desordenado. Assim que eu acendo a luz, que eu vou lá no interruptor e acendo a luz, eu tô colocando aqui no meu sistema, nesse cabo aqui, uma diferença de potencial. E aí, no momento em que eu fecho essa chavinha, o elétron ele é atraído por um lado, e aí ele fecha o circuito. Fechar o circuito quer dizer que eu vou ter aqui um fluxo ordenado de elétrons, que é a condução de energia elétrica. A condução de energia elétrica é quando eu tenho um monte de elétron doidão andando para tudo quanto é lugar e do nada eles param e começa todo mundo a andar em fila indiana, assim, ó, certinho. Aí quando eles começam todo mundo a andar, todos os elétrons a andar em fila indiana, eu tenho condução de corrente elétrica. Só que para isso acontecer, eu tenho que ter elétron livre ou cargas livres. Então, por isso que o metal conduz a eletricidade tão bem. A gente falou que os cátions metálicos, eles estão mergulhados em um mar de elétrons. E que esses elétrons que fazem parte do mar de elétrons, eles estão livres. Eles têm movimentação livre. Então, se eles não estão presos em lugar nenhum, eles têm toda a capacidade de fazer uma movimentação ordenada conduzindo corrente elétrica, tá? Então, por isso que a gente tem condução de corrente elétrica nos metais e no sólido e nos compostos iônicos eu não tenho elétron sobrando, mas eu tenho cátion e eu tenho ânion. E cátion e ânion, eles são partículas carregadas eletricamente, então eles também têm essa capacidade de conduzir corrente elétrica, tá? Porque eles conseguem fazer esse fluxo ordenado de elétrons. Então, toda vez que os elétrons que estão lá tudo bagunçadão, eles resolvem andar tudo em fila indiana, certinho, no mesmo sentido, eu tenho condição de energia elétrica. Um exemplo muito legal, quando a gente olha sobre isso, é a questão das pilhas, né? A pilha, olha só, o meu mouse aqui, vou tirar a pilha dele aqui. Imagina que essa pilha aqui é exatamente esse desenho que está mostrado aqui para vocês, ó. Exatamente esse desenho. E aí eu tenho o polo positivo e o polo negativo da pilha. O polo negativo é da onde os elétrons vão sair. O polo positivo é onde os elétrons vão chegar. Então eles fazem um fluxo. Só que desse jeito que está aqui, a pilha sozinha não conduz, porque eu não tenho um fio ligando esse polo com esse polo. Eu preciso de ter essa ligação. E aí é por isso que o meu mouse ou qualquer outro material, a pilha ou a energia elétrica funciona. No momento em que eu encaixo ele aqui dentro, eu vou ter um circuito. E aí esse circuito, ele é responsável por ligar, fazer essa chavinha que eu estou mostrando aqui, ó, fechou aqui o circuito e aí o elétron começa a circular aqui dentro. Aí o elétron sai de um polo da pilha, passa por dentro do mouse fornecendo energia ou qualquer outro material, né? Qualquer outro aparelho, fornece energia para ele e o elétron volta pelo outro lado. E aí, por esse motivo, eu tenho a condução de energia elétrica, tá? À medida que a gente aumenta a temperatura, a condução de energia diminui. Por que que diminui? Porque os elétrons, eles vão começar, além deles fazerem o fluxo dele, eles começam a bater nos cátions. E aí eles ficam tão agitados com a alta temperatura que eles não conseguem mais seguir o fluxozinho deles em fila indiana. Eles começam a sair do caminho. E aí isso diminui a condutividade elétrica, tá? Por isso que alguns materiais elétricos, quando eles aquecem, eles começam a dar problema. Por isso que o computador, o notebook, eles precisam de ter uma circulação interna de ar. O ventiladorzinho deles precisa funcionar. Porque se não resfriar, fecha curto, dá curto-circuito, porque os elétrons vão começar a ficar doidão, aquilo ali vai aquecer muito, não está conduzindo corrente elétrica como deveria conduzir e acaba aquecendo demais.
e queimando algum determinado material lá dentro, tá? Então, por isso que precisa de ter ventilação, resfriamento. E a condutividade térmica também é alta, exatamente por causa do movimento dos elétrons. Quando eles estão muito em movimento, eles conseguem distribuir uma quantidade rápida de energia pelo material. Então, por esse motivo, eles conduzem calor também muito bem, tá? Maleabilidade e ductibilidade, a gente já tinha falado lá atrás, que é a maleabilidade, é fácil que os metais eles são facilmente transformados em lâminas, e a ductibilidade é porque eles são facilmente transformados em fios. Isso acontece porque eles estão, os átomos, os cátions, eles estão assim tão bem ordenados, né? Eles ficam tão certinhos ali, tão bonitinhos, que apesar de eles terem uma força de coesão muito forte entre eles, eles conseguem deslizar. Então, imagina que eu tenho aqui duas camadas de átomos, né? E aí, na hora que eu dou um toquinho ali, isso aqui desliza por cima do outro. E aí, no deslizar, eu consigo quebrar e eu consigo moldar da forma como eu preciso, como o meu, sei lá, o que eu estiver fazendo precisa de ser moldado, né? Por isso que a gente tem uma quantidade de materiais metálicos de formas tão diferentes, porque eles conseguem ser facilmente deformados, tá? Sobre propriedades químicas, que é a reatividade desses metais. O metal ele tem uma reatividade muito interessante, tá? Como eles têm tendência a perder elétron, então toda vez que eles puderem transferir os elétrons dele, tchau, elétron, eles vão transferir, tá? Então, tem lá o mar de elétrons, esses elétrons eles estão presos na estrutura, mas se aparecer alguém lá do lado e falar assim, oi fulano, tô recebendo seus elétrons, ó, vai, não te quero aqui mais, pode ir, você é livre, certo? E aí, por isso, esse comportamento dos metais a gente chama de oxidação. A oxidação é toda vez que um elemento químico perde elétrons. Então, por exemplo, na formação do cátion, eu tenho uma oxidação, porque ele está perdendo elétron, tá? Então, toda vez que há perda de elétron por uma espécie química, a gente fala que ele está sofrendo oxidação. E aí, a gente tem uma escala de reatividade de oxidação dos metais. Então, olha só, o césio é o elemento que tem uma reatividade maior de todas. Então, ele tem uma capacidade de oxidação muito alta, perde elétron com muita facilidade. Seguido do potássio, depois o sódio, magnésio, alumínio, zinco, ferro, cobre, mercúrio, prata e ouro. Ouro é o elemento da tabela periódica, é o metal da tabela periódica que tem a menor capacidade de reagir. Ele é muito estável, muito, muito estável. Então, por esse motivo, ele quase que não gosta de perder os elétrons dele. Ele fica ali de boinha na dele ali, de boaça ali, e ele não gosta de perder os elétrons dele. E aí, por esse motivo, o ouro é tão caro. Porque como ele não reage com facilidade, ou ele não provoca uma reação química com muita facilidade, ele é muito estável, ele é um dos melhores metais que existem. Por isso que ele é tão caro, por isso que ele é tão valioso, porque ele não sofre transformação química. Raramente ele vai sofrer uma transformação química. Então, por esse motivo, ele é o último aqui na escala de reatividade. Ele é o que tem a menor reatividade de todos. Quase não sofre oxidação, tá? Por isso que as joias são feitas geralmente de ouro, certo? Um exemplo legal de oxidação são esses dois exemplos aqui. A Estátua da Liberdade e um parafuso de ferro. A Estátua da Liberdade, quando ela foi construída lá em 1885 ou 86, se não me engano, aqui tá falando 86, mas eu não sei se é a data que foi construída ou se é a data da foto, tá? A Estátua da Liberdade era dessa cor, porque ela era constituída de cobre. Ela foi feita de cobre, tá? E o cobre a gente sabe que tem uma cor meio avermelhada. Só que, em contato com o oxigênio do ar, o cobre sofre uma oxidação e perde elétrons. E o material formado pela perda de elétrons do cobre, ele tem uma cor azulada.
E aí hoje a gente conhece a Estátua da Liberdade com essa cor azulada, porque formou a substância chamada de azinhavre, ou mais conhecido por nós como zinabre. Eu não sei se vocês já conversou com alguém, pai, avô, tio, alguma coisa. Mas eu lembro muito bem, hoje talvez não aconteça muito mais isso, mas eu lembro muito bem do meu pai mexendo na bateria do carro dele, que era um Fusca, né? E depois foi um Monza, todos os dois passaram pelo mesmo processo. E aí, às vezes, a bateria não funcionava direito. Aí, quando ele ia olhar na bateria, tinha uma substância azulada lá. Aí ele me mostrava e falava assim, aqui, por isso não tá funcionando, tá cheio de zinabre. E eu não sabia o que era aquilo, né? Só depois que eu fui estudar, que eu fui fazer química, é que eu entendi que aquilo ali era porque tem um polo da bateria que ele é feito de cobre. E aí esse cobre, ele vai oxidando com o tempo. E aí a forma oxidada dele é esse pozinho azul. Então por isso que a gente vê aí a Estátua da Liberdade desse jeito. E quando essa bateria ela acumula muito zinabre, o zinabre ele impede a corrente elétrica. E aí, por esse motivo, a bateria para de funcionar, tá? Então, de vez em quando, tem que tirar, limpar, fazer a limpeza dos polos da bateria e do encaixezinho ali dos cabos do carro para que não atrapalhe a passagem de corrente elétrica da bateria para o carro, tá? E a outra coisa também é a oxidação do ferro. O ferro em contato também com o oxigênio do ar, ele forma ferrugem, que é mais conhecido por nós, né? Então, um portão de ferro que fica muito tempo no tempo, né? Principalmente se ele toma chuva, que a chuva ajuda no transporte dos elétrons, né? Nessa transferência de elétrons. E aí a água ajuda nessa transferência de elétrons. E aí temos a formação do ferrugem, tá? Então, com o tempo, é isso aí que acontece. E essa é a reatividade que quase não acontece com o ouro. Então, vocês podem perceber que peças de ouro e prata, elas quase não formam isso. Então, por isso que elas têm um valor muito alto, tá? Bom, por último, para a gente poder fechar a parte das ligações metálicas, a gente tem as ligas metálicas. O que são as ligas metálicas, né? São misturas homogêneas de metais ou de metal com ametal. E aí essas misturas homogêneas, elas melhoram as propriedades dessas substâncias, dos metais. Então, quando a gente fala, por exemplo, que eu tenho uma peça de ouro e esse ouro ele é 18 quilates, quer dizer que não é ouro puro. O ouro puro ele é muito macio. Eu não sei se vocês já perceberam em alguns filmes, em alguns desenhos animados que a gente vê, que toda vez que a pessoa quer saber se realmente uma moeda é de ouro ou uma joia é de ouro, ela vai lá e morde. O fato dela morder é porque se aquela mordida deformar, se eu sentir que foi macio de morder, é ouro puro. Porque o ouro ele é muito maleável, ele é muito macio, puro. Então, para poder ter uma peça de ouro, uma joia de ouro, que não amasse com facilidade, que tenha uma durabilidade maior, eles fazem uma liga metálica. Acrescentam outros materiais para que dê uma dureza maior para essa peça e ela não amasse com facilidade. Então, o ouro 18 quilates é uma dessas e o 24 também. Apesar do 24 quilates eles falarem que é ouro puro, não é ouro puro. Ele tem uma certa quantidade ali de um outro material que eu acredito que seja apenas prata, para que a gente tenha uma resistência maior daquela peça em ser amassada ou em ser transformada em fio, em lâmina e tudo mais. E aí, nós temos aqui algumas ligas metálicas e a principal liga metálica que a gente tem no mundo é o aço. Acho que vocês já devem ter ouvido falar muito da questão das siderúrgicas, né? Que fornecem muito ferro para poder fazer aço. O aço é uma liga de ferro
98,5% de ferro, entre 0,5% e 1,5% de carbono e traços de silício, enxofre e fósforo. Esse aço aqui, ele é muito interessante, porque ele é muito utilizado para várias peças, porque nessa composição, o ferro não sofre oxidação. Então, o aço, ele não oxida, ele não forma ferrugem, apesar de ter essa quantidade toda de ferro. Então, por ele não sofrer ferrugem, e é uma das propriedades que são melhoradas, uma das propriedades do ferro que é melhorada, né? Porque o ferro ele tem uma oxidação alta. Então, para eu poder melhorar, eu faço uma liga. E aí eu misturo carbono e alguns traços de outros elementos. E é interessante a gente ver isso porque isso acaba afetando o comércio de minério de ferro, tá? O meu marido, ele trabalha na Vale e aí ele trabalha lá ele trabalha em Nova Lima. Lá eles não produzem o aço, mas eles produzem a pelota de ferro. E aí na pelota, ele trabalha no pelotamento, né? A pelota ela tem que ter uma certa composição, tem que ter uma certa qualidade para ela ser vendida para uma siderúrgica, para a siderúrgica transformar isso em aço. E aí ele fica às vezes doido aqui em casa, porque a pelota não está saindo com a qualidade adequada. Então eles têm que analisar e ver qual que é a composição do minério de ferro que está chegando, para saber se esse minério ele tem a composição adequada para poder formar o aço. E aí isso influencia numa cadeia econômica gigantesca, que a gente às vezes não para pensar. Então, a mina dele, a unidade dele, da Vale que ele trabalha, é Vargem Grande, e Vargem Grande está parada desde janeiro do ano passado, quando aconteceu aquele acidente. Acidente não, né, gente? Aquilo foi crime, né? Quando aconteceu aquele problema lá na mina do Feijão, né? Em Brumadinho. Foi Brumadinho? Foi. Que a outra foi em Mariana. Foi em Brumadinho. Então a gente teve a de Mariana, que não foi da Vale, né? Mas era uma das afiliadas da Vale. E teve a de Brumadinho. E aí depois disso, a mina dele parou. Então a gente tá aí mais ou menos com um ano e meio que a mina dele tá parada. A mina não, a unidade, porque ela não é mina, eles só recebem o minério para poder fazer o pelotamento. E esses dias para trás eles tiveram autorização para voltar a funcionar. E aí a unidade dele, a planta dele parou essa semana de novo, porque como eles não estão podendo usar as minas deles, porque elas estão embargadas pelo governo devido ao acidente, né, devido ao problema que a barragem que cedeu, eles estão comprando minério de outras minas. E aí o minério está chegando e não tem a qualidade adequada. Então a pelota que eles estão fazendo está com qualidade baixa. E aí a siderúrgica não está aceitando. Então eles pararam, e aí isso faz o valor do minério de ferro abaixar, porque a liga que está sendo formada não está sendo formada com a qualidade correta. Então, olha só a cadeia de coisas que acontece de um simples assunto que a gente está falando aqui, que é uma liga de aço. Uma liga de ferro, certo? Então, se não tem a qualidade adequada, o valor abaixa, eles não vão receber e eles vão ficar com aquilo encalhado lá. Outro motivo também deles não estarem recebendo é por causa da pandemia. Então, como a economia global está sofrendo com o comércio parado, como é que fala? Esqueci. A demanda pelo aço, pelo minério de ferro, está baixa. Então, eles não estão produzindo, não precisam de produzir o tanto que eles produziam antes. E aí é uma escala de coisas que vão acontecendo, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu viajo tanto assim numa aula, não é? Pode falar comigo. Eu já viajei muito nas outras aulas antes. Nem é uma viagem, assim.
Então, isso que eu ia falar. Que às vezes vocês podem pensar que quando a gente fala dessas coisas assim, estão linkadas com a matéria, mas é uma coisa muito fora, isso é importante para vocês verem como que uma coisa vai influenciando nas outras. E isso é muito bom para vocês criarem uma consciência sobre tudo que acontece ao redor de vocês, tá? Então, quando eu falo essas coisas, eu não tô falando porque eu tô viajando na maionese, não, tá? Eu falo de caso pensado, porque eu sei que isso vai fazer vocês pensarem em outras coisas, tá bom? E aí, outros exemplos que a gente tem aqui, que é o aço inox. E aí, o inox, além de eu ter o aço, que ele já tem essa composição aqui, eu vou acrescentar cromo e níquel. A solda elétrica é chumbo, estanho. O ouro 18 quilates, que é ouro, cobre e prata. O latão, que é cobre e zinco. O bronze, que é cobre e estanho. E o amálgama dentário, que é prata, mercúrio e estanho. O amálgama, gente, ele já não é mais utilizado para poder fazer restauração dentária. Por que ele não é mais utilizado? Primeiro que o mercúrio, ele é um elemento extremamente tóxico para a saúde. E aí, com o desgaste do amálgama, a pessoa ia ingerindo o mercúrio. E isso ia fazendo mal para a pessoa. Segundo, que por ser uma liga metálica, conduz eletricidade. Então, tem muita gente que tem amálgama nos dentes e fala que às vezes você vai morder, vai mastigar alguma coisa e sem querer, tá com colher ou garfo, né? E aí, sem querer, morde a colher e sente um choque extremamente grande, porque transfere elétron. E aí, na transferência do elétron, ali na oxidação da transferência do elétron, conduz eletricidade. E aí, conduz eletricidade, a pessoa tomou choque, tá? Então, quase não é mais utilizado por causa disso. Mas as ligas, elas são extremamente importantes para o comércio como um todo. E porque elas melhoram as qualidades e as propriedades das substâncias metálicas. Então, isso faz com que ela tenha aí algumas propriedades muito interessantes da gente estudar. Ainda falando sobre as ligas, mas viajando um pouquinho mais, mas não viajando tanto assim, né? Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Isso aqui é o para casa. Já anota aí, faz favor, tá? Exercício de aprendizagem da página 21, 23 e 25. E exercícios propostos não. Da página 28 a 34. Que são aquele monte de exercícios que tem de uma vez só, né? Pois é, vocês vão fazer. Notaram? Mas eu vou postar lá no Clipe Escola pra vocês de novo. Tá? Eu não sei porque que isso aqui abriu. Voltando aqui, então. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora uma página do livro de vocês, tá? Se vocês quiserem olhar aí no livro. Mas eu vou mostrar uma página aqui do livro de vocês. Cadê? Aqui. Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Engenharias de Minas e Metalúrgica. E aí, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês já pensaram nas profissões de vocês?
no Eu que já. vocês vão fazer Eu fisicamente? já Acho que todo mundo. Se a professora pensar, a gente sempre pensa, mas assim, certeza. Já pensei também. Então me Já. falem, o que vocês pensaram aí para a vida de vocês? Eu penso fazer engenharia mecânica. Muito bom. Eu pensei em fazer fisioterapia. Boa. Muito legal. Eu penso fazer direito, mas na área criminal, tipo promotoria de justiça. Nossa, Fia, você vai ter que estudar muito, hein? É, provavelmente, né? É, É provavelmente. mas, tipo, eu também já pensei em fazer design, mas não tem algo, tipo, Tudo a definido, ver. mas eu gosto das duas coisas. Tudo a ver. Então, eu sou Nada a meio ver. assim, eu tenho dúvida em dois cursos que quando eu falo, as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver um com o outro, assim, eles são completamente diferentes, que é medicina ou gastronomia. Ah, você pode fazer um e ter um hobby no outro, igual a Ana Clara. Então, eu faço, então, eu gosto muito de cozinhar, assim, eu sou apaixonada, eu gosto muito, 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 e principalmente doce, eu amo fazer doce. Tô aceitando tortas, tá? Então, eu já pensei em fazer em gastronomia. Mas, assim, também tenho vontade de fazer medicina, entendeu? Aí eu fico meio assim. Não, vocês ainda têm 2 anos aí pela frente para decidir. Penso em fazer, acho que produção fonográfica com música. Bacana. É um mercado bem assim, mais restrito, né? Menor Nem do dá que... dinheiro, Mas é fazer só legal. fazer mesmo. Mas é isso aí. Tá sofrendo agora, o mercado que tá sofrendo agora com a pandemia, né? Enfim, Pois é, né? Porque muita gente aí trabalha com música, mas e agora, nessa pandemia não tem jeito, né, de trabalhar. Como é que vai trabalhar? não tem. A Ana tava aqui falando, né, que ela pretende fazer dança ou algo relacionado com arte. Gente, vocês ainda têm um certo tempo aí para poder decidir o que vocês querem fazer, né? Vão pensando nisso aí já. Amadurecendo ideias e tudo mais. Mas o que eu digo para vocês é que façam o que vocês têm vontade de fazer. Não procura só pelo dinheiro, não. É claro que o dinheiro, ele é necessário, porque a gente tem que viver, a gente não vive sem dinheiro, certo? Mas procurem sempre aquilo que vai fazer vocês felizes. Não procura fazer algo só por dinheiro, não, porque não adianta nada você ter dinheiro se você não é feliz, tá? Nossa, tô muito poeta hoje, né? Mas aí, seguinte, por que eu trouxe então essa aqui do livro para vocês, né? Tem 2 profissões aqui, que é a engenharia de Minas e a engenharia metalúrgica, tá? Todas 2 voltadas para o mercado dos metais, né? Todas elas voltadas aí para o mercado de metais, apesar de da engenharia mecânica, ela também está relacionada um pouco com isso, tá? O meu marido, ele é engenheiro mecânico, e aí ele trabalha com inspeção das máquinas pesadas lá da Vale, da maquinaria lá da unidade dele. Mas digo que não é fácil, tá? Apesar da gente... Teve uma época para trás aí, que era na época que eu estava no meu ensino médio. Deixa eu pensar aqui. Há uns 15 anos atrás, tá? 12 a 15 anos atrás, que o mercado de engenheiros estava altíssimo. O mercado estava pedindo muito, muito, muito engenheiro. E agora a gente tem... Todo mundo formou engenheiro e aí teve uma saturação no mercado em relação aos engenheiros, né? E aí foram aparecendo várias engenharias diferentes, né? Cada uma com um propósito diferente. E eu acho interessante essa engenharia de Minas e metalúrgica, porque aqui em Minas, por exemplo, tem uma demanda muito grande devido à quantidade de minas, de minério que a gente tem aqui. Então, ela é muito utilizada por causa disso, para poder fazer estudos dessas minas, né?
Então, aí, já falando aí, ó, a engenharia de Minas tem foco no estudo de prospecção de áreas de mineração, extração e beneficiamento de minério. Passos iniciais para a produção de qualquer metal. A gente tem esse curso oferecido aí na UFOP e é um dos mais tradicionais do país. Inclusive, eu não sei se você já for em Ouro Preto. Alguém aqui já foi em Ouro Preto? Já fez a visita lá? Não, eu já passei perto de lá, mas não fiquei na cidade. Eu já fui. Eu também. Ouro Preto é uma cidade muito bacana. Eu gosto muito de lá. Muito, muito mesmo. E lá tem um museu, que é o museu... esqueci o nome do museu. Minha memória hoje tá ruim. É o Museu da UFOP mesmo. Eu acho que é o Museu da UFOP mesmo. Que é de frente à Praça Central ali, a Praça Tiradentes. De frente ao monumento lá, né? Ele é alto, assim, prédio branco, assim. Lá é um dos museus ali de Ouro Preto que eu mais gosto de visitar. Toda vez que eu vou em Ouro Preto, eu tento fazer a visita nesse museu, porque para mim ele é um museu, assim, extremamente legal. Muito legal mesmo. Tem muita coisa interessante nele e muita coisa sobre minerais. Então, eu gosto demais de lá por causa disso. A parte de minerais dele é maravilhosa. É muito bacana mesmo. E mostra bastante sobre essa parte da engenharia ali de Ouro Preto. Então tem uma aula lá que eles mostram muitos materiais utilizados ali na engenharia de Ouro Preto. E é muito legal, muito mesmo. Eu aconselho vocês, quando puderem fazer visita a cidades assim e forem em Ouro Preto, que vocês vão nesse museu ali da UFOP, tá? Que é muito legal. Então, continuando aqui, né? Engenharia metalúrgica, ela atua no processo seguinte, que é a produção dos metais. Então, a gente tem engenharia de Minas, que trabalha ali na extração do minério, né, no beneficiamento, na mineração já em si. E a metalúrgica, ela já vai atuar no processo em que você vai transformar aquele minério num produto final, nas ligas metálicas que vão ser utilizadas pela indústria para formar diversos outros objetos, tá? E aí, um negócio importante que eu já comecei a falar sobre isso com vocês é o impacto ambiental gerado por essa mineração. Aqui a gente tem aí o livro de vocês, ele é bem atual, né? Então ele já tem aí uma foto da lama que foi despejada quando a barragem de Brumadinho se rompeu, né? E alguns dados importantes. O Brasil é o 9º maior produtor de aço do mundo. O principal metal utilizado na produção do aço é o ferro, que é obtido na extração do minério de ferro. Nosso país é o 2º maior produtor mundial e exportador dessa matéria-prima, que é o ferro. Inclusive, a Vale é uma das maiores exportadoras de ferro que a gente tem. Se não me engano, é a maior do Brasil. Correspondendo a cerca de 4% do produto interno bruto. No entanto, a extração de minério causa graves impactos ambientais, como os rompimentos de barragem ocorridos em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, nos anos 2015 e 2019, que levaram à morte de centenas de pessoas, destruição de vilarejos e morte de rios. Sobre a importância da atividade mineradora, reflita. Quais as responsabilidades das empresas envolvidas quanto aos moradores afetados pelo rompimento das barragens? Quais as alternativas para reverter esses problemas ambientais e sociais? O que se tem feito no âmbito governamental para regulamentar a extração do minério? E aí eu pergunto para vocês agora o seguinte, sobre essa questão da mineração, né? Eu lembro de ter visto aí vários movimentos na época desses acidentes, quando eles aconteceram, pedindo fora Vale, fechamento da mineração e tudo mais. E aí eu quero que vocês pensem um pouco mais profundo. O que seria da nossa vida se não existisse a extração de minério?
sem a extração de minério, a gente não teria a tecnologia que temos hoje, porque basicamente tudo faz parte, vem parte do minério. Tipo, os processadores, o CPU lá, tipo, o minério. Graças ao minério, esse material é produzido. Ele é feito pelo mineral. O que mais que a gente tem na nossa vida que depende da mineração? A economia? Digo no sentido mais simples, objetos mesmo. O que a gente tem na nossa vida que depende da mineração? Celular, computador, igual, por exemplo, esse negocinho do caderno, assim, esses aramezinhos do caderno. Espiral do caderno. Tem várias coisas que a gente usa com a mineração. Todo cabeamento elétrico depende de minerar cobre. Então, a luz, ela depende diretamente da mineração. Carros, produção dos carros, produção de utensílios domésticos, produção gente, é muita coisa. As estruturas civis, né, dos prédios civis, que depende de vergalhão, que depende de ferragens. Isso tudo só acontece por causa da extração de minério, certo? E aí a gente fica pensando, se diminui a quantidade, se diminui a mineração, será que a gente está preparado para abrir mão de toda a comodidade que a gente tem relacionada a esses produtos derivados do minério de ferro, do minério em geral? Não vou falar só de ferro, não, porque são minérios de diversos outros metais. Será que a gente está preparado para abrir mão de todo o conforto que a gente adquiriu, de toda a tecnologia que veio com isso, em prol de causa ambiental e social? O que vocês acham? Vocês estão aí? Estamos. Eu acho que ninguém está preparado para abrir mão disso. Eu acho que o que a gente precisa de fazer mesmo é ter uma cobrança muito grande em cima do governo para que apertem as leis aí, que cuidem melhor das pessoas e do ambiente, né? Eu vejo muitas ações da Vale, né? Porque como meu marido trabalha lá, ele traz muitas informações de lá. Então eu vejo muita ação da Vale para poder tentar melhorar essa imagem que ficou dela aí. Mas eles tinham conhecimento de que o refeitório, né, na época que aconteceu, o refeitório ele ficava abaixo da barragem. E eles já sabiam que a barragem estava com alguns problemas. E sabiam que o refeitório ficava abaixo da barragem. E que se acontecesse alguma coisa, ia ser muitos mortos, né? E mesmo assim continuaram. Então não deram valor nem à vida dos funcionários e nem ao ambiente que estava ali. Então eu acho que a gente precisa de cobrar melhor sobre essas coisas, né? Sobre toda essa extração que acontece, né? Eu acho que a gente teria que ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. Porque apesar da gente depender muito, a gente também depende das vidas, né? De ter o meio ambiente saudável. Porque se a gente não tiver um ambiente saudável, não adianta nada a gente ter um tanto de coisa derivada de minério em casa se a gente não tem ambiente para viver. Então, isso é uma responsabilidade de cada um de nós e a gente precisa de correr atrás disso, de cobrar mesmo das autoridades que isso seja feito da melhor forma possível, né? Que tenha aí consciência sobre as coisas, né? Eu lembro que na época do acidente que aconteceu,
eu estava em casa, né? Meu marido estava trabalhando. Eu sabia que ele não era funcionário de Brumadinho. A mina dele fica em Nova Lima, não fica em Brumadinho. Mas vira e mexe, ele me contava de que ele saía da unidade dele e ia em outra unidade para poder buscar algum material, para poder trocar alguma peça, alguma coisa, né? E aí eu lembro de que eu estava em casa nesse dia, foi em janeiro de 2019, né? Eu estava em casa e aí eu liguei a TV. E aí no que eu liguei a TV, mentira, eu não liguei a TV, eu recebi mensagem no grupo da escola onde eu trabalhava falando que mais uma mina tinha rompido, e dessa vez era uma mina da Vale. Na hora que eu li isso, meu coração quase parou, porque eu não sabia onde ele estava, né? Era para ele estar na unidade dele, mas eu não sabia onde ele estava. Então, e aí na hora que eu liguei para ele, que começou a tocar, e ele não atendia, aquilo foi me dando uma aflição gigantesca. E aí, quando ele atendeu acho que na terceira ou quarta chamada, não sei, que ele me falou que estava tudo bem, mas ele estava, assim, extremamente desestruturado com o que tinha acontecido, porque ele tinha amigos, tinha conhecido, né, que acabou falecendo nesse acidente. E aí, assim, foi uma perda gigantesca que poderia ter sido Um evitada. amigo do meu pai perdeu a minha mãe, ó, perdeu a irmã dele nesse acidente. É muito triste, Ela trabalhava, ela estava no escritório da Vale lá. sabe? E conseguiu Aí achar eu o acho que corpo nem dela? um pouco. Porque, assim, é muito triste mesmo a gente perceber que as pessoas, elas não dão valor para a vida, no caso ali, a entidade ali da Vale, ela não dava valor para a vida dos funcionários, né? Sim. E aí isso é muito triste, isso é muito complicado, porque foram várias vidas perdidas, na época foi um baque muito grande. Nossa, meu marido chegou em casa transtornado com a situação. Então, assim, é bem complicado mesmo lidar com isso. E aí, a gente precisa de ter em mente de que quem faz pressão para poder ter mesmo de volta para poder fazer com que essas leis funcionem somos nós. Então, por mais que a gente não queira abrir mão do conforto que a gente tem e de que isso traz pra gente, a gente precisa de ter consciência de que a gente tem que cobrar. Sem cobrança nossa, não vai ter como, as coisas vão continuar acontecendo dessa forma, sem ter valor nenhum, sem a vida ter valor nenhum, sem o ambiente ter valor nenhum para essas empresas, né? Aí, com essa pandemia toda, eu vejo aí a Vale fazendo várias e várias ações, mostrando que está doando muita coisa e tal. E eu acredito que eles estejam fazendo isso mesmo para poder tentar melhorar a imagem deles, que ficou aí manchada por causa desse acidente, né? Enfim, né? Vamos ver no que dá. Fazer uma chamada aqui, gente. Ana Clara. Presente. Ana Larissa. Mandou no chat, presente. Vi. Ana Luísa. O mesmo. Bernardo. Presente. Gabriel. Presente. Henrique. Presente. Lucas. Presente. Maria Eduarda. Presente. Raquel. Presente. Stephanie. Presente. Vitor. Presente. Flávia. Presente. Vitória. Presente. Guilherme. Presente. E Nayara. Presente. Ô, Henrique, foi você que falou que quer fazer engenharia mecânica? Sim. É uma área muito boa, mas você sofre bastante, viu? Aham. Tenho exemplos aqui Mas- em casa e vou dizer que é tenso. Pode falar.
A questão que eu quero é mais entrar na área do automobilismo, que eu gosto bastante. Aí, não sei, dependendo do destino, se trabalhar em alguma empresa ou algo do tipo. Entendi. Tem alguns amigos do meu marido que formou junto com ele. Tem um cara que formou engenharia mecânica com ele, trabalha na Scania. Na Scania ou na Volvo? Não tenho certeza. Mas ele saiu do Brasil, ele tá trabalhando fora. Eu acho que ele tá trabalhando, não sei se é na... Ai, não lembro o nome do país, não. Eu sei que é na Europa. Eu sei que ele tá trabalhando lá, como engenheiro mecânico. Aham, se eu não me engano, deve ser a Scania, que eu acho que é a Scania que fica na Europa, Eu acho que que é tem a Scania. sede na Europa. Eu E acho que é. é mais ou menos isso que eu quero fazer, fazer a faculdade de engenharia mecânica, provavelmente no Brasil, e também fazer um curso técnico que eu quero fazer mecânica no Cefet, se Deus quiser, se eu passar, eu vou tentar esse ano e repetir o primeiro ano do ensino médio. Fazer engenharia mecânica e depois talvez procurar em alguma vaga, em alguma empresa automobilística ou sair do país ou algo do tipo. Entendi. Meu marido, ele fez isso. Ele, na verdade, ele não fez o ensino médio de novo, mas ele fez o técnico no Cefet. E aí, do técnico no Cefet, ele conseguiu o estágio na Vale. E aí, foi contratado na Vale na época do estágio dele, quando o estágio terminou. E aí, depois ele fez a engenharia mecânica. Então, vai com fé que dá certo, tá bom? Aham. Gente, vocês anotaram o dever de casa, né? Sim. Então, Sim. final da aula aqui, um abraço para vocês. Sexta-feira eu vou dar uma aula junto com o Tomás pra gente passar um projetinho para vocês, tá? Tá bom. Ok. Tá bom. Abraço para vocês até Tchau, sexta-feira. professora. Abraço. Tchau. Tchau, até. Até.